Tá sem som aí, hein, Cláudio? Professor, não tá saindo, não. Ainda não tá saindo, não. E agora? Agora saiu. Tá baixinho, mas saiu. Não tem nada, não. Pode. Então tá. Vamos voltar então, né? Quando eu estava falando de espessura do aparelho, eu estava falando que quanto maior a espessura, menor a densidade vai ser. Quando eu radiografo uma folha de papel, muitos fótons de raio-x vão atravessar aquela folha de papel, né? E vão atingir o filme radiográfico uma quantidade muito grande. Então, vai produzir uma imagem escura. Mas se eu pegar uma parede de concreto, que é bem espessa, continuar com a mesma quantidade de fótons de raio-x, poucos fótons de raio-x vão atravessar aquela parede de concreto e atingir o meu filme. Então, vai ter uma imagem de menor densidade, uma imagem branca. Então, um objeto pouco espesso vai ter uma imagem de maior densidade, mais escuro. E um objeto bastante espesso vai ter uma imagem de menor densidade, que é escura, né? Ou que é branca. Agora, a gente vai falar da densidade do objeto radiografado e não da imagem. Então, objetos com grande densidade, que é o esmalte, as restaurações metálicas, né? Esses objetos com grande densidade, eles vão ter uma imagem menos densa, mais branca. Por quê? Porque poucos fótons conseguem atravessar aquele objeto, né? Então, poucos fótons de raio-x vão incidir no filme e poucos fótons de raio-x incidindo no filme produzem imagem branca. Imagem branca possui menor densidade. Vocês entenderam isso? Então, quando Essa parte aí da essa parte da imagem clara, sim, da escura é menor densidade também. É porque de todo jeito é menor densidade. Não, assim, ó. Uma coisa é a espessura do objeto, né? Quando ele tem uma grande espessura, a densidade da imagem é pequena, porque lembra, ó, densidade pequena é radiografia, é imagem branca, entendeu? Quando o objeto é muito espesso, muito grosso, né? Os fótons de raio-x têm dificuldade de atravessar ele. Então, vai ter uma imagem branca. Concorda, Breno? Sim. Agora, quando a gente fala de densidade do objeto, é um objeto que está sendo radiografado que é denso, que os fótons têm dificuldade de atravessar. Por exemplo, não é muito mais fácil ultrapassar uma parede de algodão do que uma parede de chumbo? Concorda? De chumbo é quase impossível. Então, a gente está falando de densidade do objeto. Então, quando o objeto é muito denso, é muito difícil atravessar. Então, aqueles fótons têm dificuldade de atravessar, eles vão atingir, poucos deles vão atingir
o filme, não é? Quando poucos Sim. fótons atingem o filme, a imagem radiográfica vai ficar branca, não é? E quando a imagem Sim. radiográfica é branca, ela tem baixa densidade, entendeu? Então, eu poderia fazer o contraponto, ó, menor espessura do objeto, maior densidade. Menor densidade do objeto, maior densidade da imagem. Entendeu? Entendi essa parte. Agora ficou claro, né? É muito bom quando vocês perguntam, que aí eu reexplico, e às vezes eu explico com um detalhe maior, né? E a aula fica mais interessante, mais fácil de entender. E aí agora a gente vai falar de uma outra questão da imagem, que se chama contraste. Enquanto a densidade, ela diz respeito à cor da radiografia, né? Quanto mais preta, a radiografia mais densa, quanto mais branca, mais clara, a radiografia menos densa. Agora, o contraste é a variação das densidades. Então, um alto contraste é quando eu tenho muita variação de densidade. Quando eu tenho desde a radiografia preta, a imagem preta, até a imagem branca, só que com muitos tons de cinza. Tem cinza claro, muito claro, quase claro, cinza médio, cinza um pouco mais escuro, cinza mais escuro ainda, cinza muitíssimo escuro, cinza escuro e cinza preto, entendeu? Então, essas variações dos tons de cinza, quanto mais variações, mais contraste a imagem vai ter. E aí, sim, uma radiografia de baixo contraste sempre é ruim e uma radiografia de alto contraste sempre é boa. Entendeu? Olha essa radiografia, ó, ela tem imagens negras, imagens quase negras, né? Imagens um pouco mais claras e vai variando esse grau de escurecimento da imagem até chegar numa imagem cinza bem clarinha, que é a do esmalte, ó. Mas passando por vários tons de cinza. Então, isso é uma radiografia com contraste bom. Quando eu pego uma radiografia, vamos voltar lá, ó, muito densa, ela tem um contraste ruim, tá vendo? Por quê? Porque ela predomina imagens pretas, quase não tem cinza. Quando é branco, já cai do preto para o branco. Quando eu pego uma radiografia de baixa densidade, ela é praticamente branca, né? Eu saio do preto, mas vou quase que para o branco. E quando eu pego uma radiografia com alto contraste, uma densidade média, ele passeia desde o preto até o branco, mas pelos vários tons de cinza. Conseguiu entender a diferença do contraste? Então, o que é um contraste legal? Olha, eu tenho branco, eu tenho preto, mas eu tenho vários tons de cinza. Quando eu olho para a imagem é bem definida, ó, porque onde é cinza claro e onde é cinza mais claro ainda, eu tenho uma definição. Porque o que vai dar definição para a minha imagem é essa variação dos tons de cinza. Então, o objeto também tem seus contrastes, né? Assim como a imagem tem contraste, o objeto tem contraste. Quando eu tenho um objeto com variações na sua espessura, né? Lembra? Quanto mais espesso, menor a densidade. Quando eu tenho um objeto muito denso, quanto mais denso o objeto, menor a densidade da imagem. E quando eu tenho um alto número atômico, né? Quanto mais alto o número atômico, menor a densidade da imagem. Mas dentro de um único objeto, por exemplo, o dente, eu tenho várias espessuras, né? Olha, na coroa, eu tenho uma parte que só tem esmalte aqui. E tem uma parte bem espessa, ó, que tem esmalte, coroa, polpa, né? Então, ele varia em espessura. Olha a diferença da espessura aqui, né? Mesiodistal, para a espessura lá no ápice radicular, ela é bem menor. E eu tenho variações da densidade do objeto. O cemento é menos denso que o esmalte.
o número atômico das substâncias que compõem o esmalte é maior que o número atômico das substâncias que compõem o cimento, e maior ainda do que as substâncias que compõem a polpa. Conseguiu entender? Então, um só objeto, né, geralmente o dente, que é o nosso objeto maior de avaliação nas radiografias intrabucais, ele também possui contraste, porque ele possui várias espessuras em um objeto só, várias densidades e vários números atômicos. O contraste do filme, né? O filme me possibilita contraste. Filme, lembra que eu falei lá no comecinho da aula sobre os filmes Ultra Speed, né? Os filmes mais modernos, esses filmes, eles possuem um contraste melhor. Por que eles possuem um contraste melhor? Porque eles têm mais cristais de prata halogenada na sua emulsão, tem o dobro do que os outros, os anteriores a eles. Então, eles têm um contraste melhor, né? Então, quando o filme é de alto contraste, o que isso quer me dizer? Com a menor exposição do paciente, com o menor fótons de raio-x atingindo aquele paciente, eu vou produzir uma imagem com contraste melhor. E aí, entre os filmes analógicos e os sensores, a gente nota que os sensores produzem um contraste melhor. Lembra que a gente falou na aula passada? Desculpa. Que os sensores radiográficos têm mais tons de cinza, uma escala de tons de cinza maior do que os dos filmes? E o contraste nada mais é do que essa variação de tons de cinza. O que é o velamento do filme, né? Então, um filme bom é um filme que tem uma densidade equilibrada, não é tão grande e nem tão pequena. É um filme que tem um alto contraste, né? Tem uma grande variação de tons de cinza. Mas algumas coisas vão acontecer com esse filme que vai prejudicar a qualidade dessa imagem. Uma das coisas é o velamento do filme. O que é o velamento? É o aumento da densidade do filme. O filme vai ficar preto, vai ficar velado, né? E aí, isso é além da exposição. Então, por exemplo, quando eu obtenho uma imagem dessa, algumas podem ser as causas, né? O filme recebeu luz no momento que não era para receber. Então, por exemplo, o filme só pode receber luz após ele ser fixado, lembra lá? Que aí a fixação remove aqueles cristais halogenados de prata que não foram sensibilizados, e aí sim, se a luz bater, ali não tem cristal mesmo, não vai produzir imagem, não vai escurecer essa imagem. Então, quando eu tenho luzes de segurança inapropriadas lá na minha câmara escura, lembra que a gente falou que tem que ter uma luz vermelha com filtro certo? Porque se tiver, na hora que eu estou manipulando aquele filme antes de revelar, ele vai receber luz que eu não gostaria. Quando eu armazeno o meu filme de maneira errada, né? Aquele invólucrozinho está danificado, então eu não armazenei ele adequadamente, né? O invólucro do filme intrabucal. Então, eu não armazenei ele de forma adequada, entrou luz ali. Então, essa luz vai produzir um velamento, um escurecimento da imagem. Os filmes extrabucais, lembra que a gente falou que eles ficam naquelas caixas? Aquelas caixas, o filme vem só a película. Ele não vem com aquela proteção, né? Os filmes extrabucais. Então, eu tinha que entrar na minha câmara escura, tirar o filme de dentro daquela caixa que eu mostrei para vocês, colocar lá dentro daquele chassi, fechar o chassi, travar. Lembra que eu mostrei as travinhas de segurança do chassi? Aquelas travinhas de segurança impedem a entrada de luz. Aí sim, eu exponho o meu paciente e quando eu volto para entrar na minha câmara escura para revelar o filme, tudo tem que ter ocorrido de modo que não entre luz antes da minha revelação. Então, o que podia acontecer muitas vezes? A moça que ia fazer a exposição da radiografia, ela entrava lá na câmara escura para preparar o chassi, né? Para abrir aquela caixinha de metal, pegava a caixinha do filme, que é
Vou voltar lá para vocês verem. Aqui, ó, o filme vinha nessa caixinha. Então, ela entrava na câmara escura, né? Aqui tinha a bancada, tinha a luz de segurança. Ela abria o chassi, aqui. Abria essa caixa de filme, né? Abria, removia a película de filme lá de dentro, colocava dentro do chassi, tudo dentro da câmara escura, colocava aqui e travava, olha. Porque não pode abrir. Se esse chassi acontecer de abrir em hora inapropriada, fora da câmara escura e entrar luz, o filme vai ficar velado, né? Vai ficar escuro. Então, muitas vezes, o que acontecia? A moça abria aquela caixa, né, de filme, onde os filmes, as películas vinham. Tirava a película que ela ia usar, colocava no chassi e fechava o chassi, abria a porta para ir fazer a radiografia. Mas ela esquecia de fechar essa caixinha. Então, entrava luz aqui. E aí a gente perdia toda a caixa de filme de raio-x. Isso acontecia várias e várias vezes lá na clínica. Então, quando tem esse processamento inadequado, esse armazenamento inadequado do filme, o filme vai receber luz em hora que ele não pode receber. Então, ele vai ficar velado, vai ficar escurecido. Radiação secundária, né? Lembra que a gente explicou sobre a radiação secundária, né? Aquela parte, alguém perguntou, acho que, eu não lembro quem foi, que perguntou para que servia aquela lâmina de chumbo. Por quê? Porque pelo resultado da interação Compton, né? Ela passa pela estrutura de número atômico pequeno, atravessa facilmente, atravessa o filme, bate numa estrutura que não absorve esses raios-x, reflete. Aí ela vem de volta no filme. E aí produz essas imagens fantasmas, ó. A imagem fica ruim. Por quê? Porque vai produzir imagens que não são reais. Vai diminuir a acurácia dessa imagem, né? Vai produzir também um escurecimento, porque o fóton passou, sensibilizou, voltou, sensibilizou de novo, né? E aí vai diminuir a nitidez, né? Eu não vou ter uma nitidez da imagem, por causa de radiação secundária. Por isso que tanto o filme em si, a película que a gente compra, né, do filme analógico, quanto o chassi do filme extrabucal, tem aquela lâmina de chumbo para proteger o filme da radiação secundária. Como eu disse, essa radiação vai produzir um escurecimento da radiografia, vai diminuir contraste e, consequentemente, a nitidez, né? Eu não vou conseguir laudar uma imagem ruim dessa. Alguém quer falar alguma coisa? Ruídos na radiografia, né? Esses ruídos são erros na manipulação do filme. Então, são imagens que não existiriam ali normalmente, se o filme fosse processado de maneira certa. Então, por exemplo, impressões digitais, né? Lembra que a gente falou que na hora da revelação, a gente infla aquela emulsão, ela fica mais amolecida e aumenta de volume? Se eu pegar no filme, naquele momento que a emulsão está amolecida, naquele momento da revelação, vai ficar a minha impressão digital. Isso aqui não é a imagem do filme, é uma impressão digital, né? Dobras no filme. Às vezes eu dobro e vou revelar. Olha, revelei só uma parte do filme, né? A outra parte ficou dobrada, eu não consegui revelar. Quando o filme encosta na parede do tanque, né? Então, eu revelo só uma parte, a outra não recebeu o revelador e depois eu fixo aquilo tudo, vai ficar uma imagem totalmente branca. Quando eu revelo, eu fixo pouco, né?
uma fixação pequena vai produzir manchas castanhas, ou quando eu não lavo, né, fica resto de revelador e de fixador, quando esse filme vai para a luz, produz essas imagens castanhas. Excesso de fixação, lembra que eu falei? Ó, eu esqueci o meu filme lá na solução fixador e fui embora, né? No outro dia eu chego, ó, a película está totalmente branca, né? Com baixíssima densidade. Quando eu revelo demais, a radiografia fica escura. Então, isso tudo é ruído da imagem. E tem um outro ruído, né, que são arranhões na imagem, manchas, problemas comuns no processamento, né, eu já falei um pouco disso. Olha, radiografias com manchas, né, foram mal lavadas. Isso aqui é meia-lua, é problema de posicionamento, ou talvez ficou encostada na parede do tanque. Eu vou voltar aqui para tirar essa. Fica na parede do tanque encostada, então não revela direito. Ó, fixou demais, né? E aqui também tem um ruído, que a imagem deu um problema. Alguém sabe me dizer por que essa imagem está tremida desse jeito? Hein? Para mim não tá tremida não, professora. Não, Natália, mas tá. A gente não consegue laudar, né? Quando a gente olha para imagens assim, essa aqui, ó, o problema dela, ela tem um pouquinho mais de nitidez, né? Eu consigo diferenciar o desenho do dente, eu consigo enxergar uma restauração aqui. O problema dessa radiografia é mais essa mancha castanha. Agora essa aqui, ó, tá tremido. A gente olha, parece que tem mais de um dente no dente. A gente não consegue definir certinho a borda dele. Alguém sabe dizer por que essa imagem está assim? Isso aqui é porque o paciente mexeu. Quando o paciente mexe, a imagem fica assim, fica sem nitidez. Certo? Fica borrada, né? E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a imagem digital. Então, a imagem digital, ela é produzida, né, e jogada em um sistema de computador, né, em uma tela. Ela tem inúmeras vantagens, né, em relação à técnica analógica, né. Primeiro, não existem aqueles efeitos prejudiciais do processamento inadequado. O que quer dizer isso? Não tem problema de revelação, né? Excesso de revelação, não tem problema de excesso de fixação, não tem problema se eu não lavar, porque não existe esse processo mais, né? Eu não tenho, não sofro mais a influência desses problemas nesses processos, né? Não tem mais aquela dificuldade, lembra que eu falei de manter a qualidade dos químicos, né? Dos reveladores. Então, muitas vezes, as imagens, elas não são submetidas a esses químicos e, assim, muitas vezes eram problemas, né? Para a clínica radiológica, manter esses químicos. Como eu falei, a gente usava muito, né? Grandes quantidades desses químicos, então isso encarecia bastante o processo e tinha que ficar de olho, porque se eu fosse revelar uma radiografia com um revelador ou um fixador vencidos, né, de baixa qualidade, com a duração ultrapassada, a imagem ia ficar totalmente comprometida. Não existe resíduo perigoso, né, porque esses químicos, esses resíduos tinham toda uma forma de descarte, né? Quando a gente abre a clínica e a clínica é analógica, eu tenho que fazer um controle do descarte desses químicos
geralmente a gente guardava, né, eles, e tinha um pessoal que passava e recolhia, né? Pessoal que mexe com chumbo, então eles manipulavam essas soluções, né, usadas já e descartadas, eles manipulavam e removiam os metais interessantes para eles. Então, ficava muita prata, né? Às vezes, esse moço que recolhia essas soluções lá na clínica, ele trazia coisas de prata para as meninas, lá para as nossas funcionárias, dava de presente, porque ele conseguia retirar bastante prata da solução. Então, ele tipo que... Como é que fala? Negócio de latinha. Esqueci. Reciclava essas soluções, né? Removia o que era perigoso e o que era interessante para ele. Uma coisa muito interessante das imagens digitais é que essas imagens podem ser transferidas, né? Facilmente. Então, isso facilita muito, muito a comunicação. Então, por exemplo, quando o dentista pede uma imagem, a gente consegue enviar para um colega, trocar experiência, a gente consegue mostrar para esse paciente, né? A gente armazena essas imagens nas nuvens hoje em dia, não precisa ocupar espaço. Quantas e quantas vezes acontece, né, do dentista atender uma emergência, já liga lá na clínica, o paciente corre, faz a radiografia, quando o paciente volta para o dentista, a imagem já está no computador ou no celular dele, já laudada, né? Então, isso aconteceu assim, e melhorou demais a qualidade, né? E essa comunicação, tanto entre profissionais, quanto profissional e paciente. Quantas vezes eu recebo também no meu WhatsApp imagens assim de colegas para tirar a minha opinião, de pacientes, né? O paciente manda, o que você acha, doutor? Me dá uma ajuda. Então, isso facilitou demais essa comunicação, tanto entre profissionais, quanto profissional e paciente, né? A qualidade é muito maior, como eu falei, né? Que a nitidez desses filmes é melhor, o contraste é melhor, porque tem vários tons de cinza. Eu consigo colocar filtros, né? Eu vou falar isso para vocês aqui. E uma menor radiação. O quê? Por que disso? Porque o filme é melhor, então ele tem uma maior capacidade de contraste, então com a menor quantidade de radiação eu consigo uma imagem satisfatória. E as desvantagens, né? As desvantagens é que tem um alto investimento inicial, né? Esse alto investimento inicial depois é dissolvido ao longo do tempo, mas quando eu não realizo várias radiografias para compensar esse investimento inicial, isso se torna inviável para mim. Por isso que a gente ainda ensina na faculdade vocês a fazerem radiografias pelo processo analógico. Por quê? Porque quando a clínica tem um dentista só, que às vezes atende paciente, tem raio-x para atender só emergência, a maioria das radiografias ele solicita do serviço dedicado de radiologia odontológica, ele não compensa aquele investimento inicial, né, que é muito caro. Agora, quando eu realizo inúmeras radiografias, eu tenho um serviço dedicado, aí esse alto investimento vai sendo dissolvido ao longo do tempo e aí começa a valer a pena, porque eu não preciso mais comprar filmes, né? Aquele investimento em filmes que são descartáveis é reduzido, o sensor é caro, né? Vocês que andaram dando uma olhadinha no valor do sensor, a gente vê que é caro, mas com um sensor eu faço inúmeras radiografias, né? Se eu tiver cuidado, nossa, perde de vista a quantidade de radiografias. E o filme, ele é descartável, né? E eu diminuo a quantidade de repetições, como eu expliquei, daquele processamento, então esse custo vai sendo reduzido, né? No início, é mais difícil manipular os receptores, especialmente aqueles que têm cabo, né? Eu vou explicar isso para vocês. E o risco de se tornarem obsoletos rapidamente, né?
Então, às vezes a gente faz aquele investimento inicial, que é alto, e aí as indústrias mudam o sistema, a tecnologia vem nova, e aí a gente tem que trocar tudo de novo. Então, esse risco aqui é um pouco pequeno, né? Porque já tem um bom tempo que a tecnologia deu certo e está sendo a mesma. Mas tem esse risco, né? Por que que uma imagem é digital, né? Esse termo digital se refere a um formato numérico, né, do conteúdo das imagens nos seus mínimos detalhes. Então, cada parte da imagem, ela é representada por um termo numérico. Cada pequeno pedacinho da imagem, que é um pixel, né, a gente vai falar disso agora, ela é representada por um formato numérico. Por isso que se chama digital. E aí, esses números são descritos de dois modos, né? Pela distribuição espacial desses pixels, né? Os pixels são esses quadradinhos da imagem, né? Cada pixel contém uma sequência numérica, e quanto mais pixels distribuídos espacialmente nessa imagem, maior a nitidez da imagem. E aí, tanto pela distribuição espacial desses pixels, quanto pela quantidade de tons de cinza, né? No nosso caso é tons de cinza, porque a imagem varia na quantidade. Então, eu tenho a quantidade de tons de pixels numa área da imagem e a quantidade de tons de cinza, porque no nosso caso a variação de cores é cinza, né? Tem desde o preto ao branco, passando pelos tons de cinza, a quantidade de tons de cinza em cada um dos pixels. Então, quanto mais pixels, maior a resolução da imagem, e quanto maior os tons de cinza dentro de cada pixel, melhor também a definição da imagem, melhor a nitidez. Os receptores de imagens, eles possuem dois formatos, né? Essa tecnologia de estado sólido, né, que são os sensores, eles têm uma certa dificuldade de uso, porque eles são acoplados a esse fio, ó. Geralmente, quando o dentista usa imagem digital, ele usa, né, quando é consultório, ele usa essa tecnologia aqui, né? Porque geralmente é endodontista, né, que faz bastante radiografia, mas não consegue investir nesse sistema por causa do preço. Esse aqui está em torno de R$12.000. Que eu conheço aqui na nossa cidade, só tem, acho que 1 ou 2 dentistas. Eu tenho certeza de um, e outro eu imagino que tenha essa tecnologia no consultório. Mas o que é o problema dela? Primeiro é esse cabo. Então, dificulta um pouco posicionar na boca do paciente por causa desse cabo, que ele não é removível, ele é acoplado. E segundo, por causa do sensor, que é essa plaquinha, aqui na fotografia dá para a gente ver, ó, ele é espesso e ele é bastante rígido, né? Ele é um quadrado sólido de metal, de plástico. Então, quando eu coloco no paciente, isso é desconfortável, o paciente reclama um pouco. E aí, às vezes, por causa da anatomia do paciente, eu não consigo posicionar direitinho. E a outra tecnologia, que é a que a gente vai usar, né? São as placas de fósforo estimulável, né? Elas... Ai, gente. Elas vêm assim, né? Que são sensores que a gente vai usar lá. Aqui é o sensor propriamente dito e ele é envolto nesses, tipo um papelzinho, né? E o sensor está localizado aqui. Então, aqui é bem parecido com um filme radiográfico analógico, né? Ele é flexível, eu consigo dobrar, eu consigo manusear. Ele não tem fio acoplado, então é bem mais fácil. Qual que é o problema dele? É o valor do scanner para obter essas imagens, para transferir a imagem para o computador. Porque aqui, ó, nesse caso aqui, o sensor já capta a imagem e ela aparece automaticamente na tela do computador. Nesse caso aqui, o sensor captura a imagem, precisa de ir para um scanner, que eu vou mostrar,
E aí esse scanner vai fazer a leitura da imagem latente aqui e vai jogar para o computador. A visualização, né, da imagem, ela pode ser em monitores, né, aqui. Eu visualizo ela em monitores, ou eu posso imprimir tanto no filme quanto no papel, né? Então, aqui a imagem digital pura, né, que eu vou avaliar tanto na tela do meu computador, quanto na tela do meu celular, né? Hoje em dia existem aplicativos, existem programas das clínicas que enviam automaticamente para o dentista as imagens. E eu posso imprimir, né, em filmes, né, ou em papel. Eu vou encerrar a aula aqui